Louvado seja Deus. Amém, irmãos? O livro de Jó, a leitura inicial dessa manhã, nós vamos estar repetindo a leitura. O livro de Jó, capítulo de número 1, nós lemos o capítulo 1 todo. Nós vamos fazer primeiro só a leitura. O livro de Jó, capítulo de número 1 e o versículo de número 1. Amém? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Até ele. Os irmãos podem assentar em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós glorificamos ao Senhor nas alegrias, nas tristezas e nas dificuldades, né? Enquanto você estiver aqui respirando, significa que você está vivo. O profeta Isaías disse que a sepultura não pode louvar ao Senhor, só os que têm fôlego de vida. Ladeira abaixo, qualquer carro desce, né? É preciso ter um freio, né? A descida sempre é suave. A descida não é uma coisa boa, né? Diz que o inferno é para baixo, né? Então é fácil descer. Você já correu em uma ladeira? Se você correr no sentido contrário à subida, você tem que... é difícil. Correr em uma ladeira subindo é mais fácil, porque você tem que botar força para subir, mas descer correndo, você se acaba todo, porque o freio custa mais do que o esforço. Frear, a lona do caminhão vai queimando, vai se acabando, né? Você vê nessa descida da pedra do cavalo o cheiro da lona do caminhão, né? Então muitas vezes, nem sempre a descida é mais suave. Ela pode ter menos força, mas ela vai esbagaçar você. Nós temos alguns exemplos na palavra de Deus de descidas, né? E eu acho que as descidas mais edificantes, que nós temos conhecimento, são as descidas do profeta Jonas. Jonas, ele começou a descer muito, né? Porque ele estava indo contra a vontade de Deus. Nós falamos aqui na quinta-feira, por isso que não é muito bom perder as lições didáticas, né? Mesmo estava chovendo, eu cheguei, muitos irmãos chegaram sem se derreter, né? Mesmo de pé na chuva, porque é importante aproveitarmos essas oportunidades que temos ainda de nos reunirmos como irmãos, né? Vai chegar um tempo aí que muita gente vai querer se reunir e vai sentir falta. Por que sentir a falta? Porque nas oportunidades, né, não aproveitaram. Quem aproveitou as oportunidades não sente falta, né? Quem mais chora em um enterro são quem mais feriu o defunto, porque a consciência é uma questão complicada. Quando você vê aquele chororô muito grande, né, está todo mundo chorando e tem alguém que não está chorando porque ele está em paz, né? Eu pude ver isso no último velório de um familiar meu. Ali eu via muita gente chorando, e era choro de cobrança. A consciência começa a pedir o lucro, né? O saldo, né? Os juros vêm galopante. E quando você tem um encargo de consciência,
Ali é o momento de dizer eu te amo, sobre quem não pode mais ouvir. É o momento de dizer me perdoe quando não se pode mais ouvir a devolução do sim, eu estou lhe perdoando. Aí vem na mente os momentos de agressão, as palavras ofensivas. E aí tem alguém que está ali tranquilo, ele não está chorando, ela não está chorando, não é porque não ama, é porque cumpriu cabalmente a função de filho, ou a função de pai, se o defunto ali for o filho, a função de primo, de sobrinho, de neto, seja qual for, de amigo, cumpriu cabalmente a função. Então tem tristeza, porque está ali tendo ausência física, porque Deus não é Deus de mortos, para Ele todos vivem. E assim também são aquelas pessoas que vão tendo oportunidades na vida de se construírem, porque ninguém constrói nada em você, é você que se constrói, certo? Se constrói pegando os tipos de tijolo necessário. Ali eu estou fazendo um muro, ali em um terreno, com mão de Mário, e eu digo a ele, vai precisar de bloco, tijolo, não quebra o bloco é quase R$1, né? 2 blocos são R$2 de pão, então tem uns pedaços de tijolinho que a gente vai catando ali, catando aqui de bloco, então a necessidade agora é de 1,5 bloco, pronto, tem aqui, então você vai escolhendo uma pedra que vai encaixar no lugar determinado da alvenaria. Está fazendo alvenaria, tem uma pedra muito grande, não cabe naquele espaço. Então você, com o olho clínico, vai pegar uma pedra pequena. Então você auto se constrói. Obviamente, se você ouvir as instruções do Espírito Santo. O Espírito Santo diz, entre à direita. Você obedece, entra à direita. Então você tira 10 no teste e aí vem a segunda avaliação, você passa. O camarada vai fazer um teste para o Detran, né? Ele vai retirar a carta dele, a carta está já vencida e ele precisa renovar a carteira. Mas se ele perder no teste, ele vai ficar ali, né? O nosso irmão Cláudio está fazendo ali o teste, né, irmão Cláudio? Se perder na baliza, vai ficar 1 ano na baliza. Só se ele corromper o professor ali, e no céu não tem como corromper o Espírito Santo. Você vai ter que passar pelas suas próprias virtudes, você vai passar no teste pela sua própria capacidade, né? E o Espírito Santo não, Jesus disse, não vos deixarei órfão, então não tem um queixume, eu estou sozinho, eu não tenho forças, eu não tenho capacidade, porque o Espírito Santo está ali orientando, né? Então você não pode atribuir a Deus desgraças, falcatruas, ou que você é inexperiente, ou que você não tem condição de ir para o céu, porque na verdade ele já fez tudo, né? Ele já fez todo o sacrifício, tudo. Então são realmente a nossa força de vontade, é a nossa indisposição para aquilo que realmente é o certo. E hoje nós vamos falar sobre a vida de Jó, alguns pontos aqui importantes que nós precisamos aqui enaltecer. Então a vida da gente, ela pode ser uma ascensão ou pode ser uma queda vertiginal. E nós temos assim a vida do profeta Jonas, que ao fugir da vontade de Deus, por isso é importante nós não perdermos uma aula, né? Você perde uma aula de matemática, e aí quando você vai no outro dia, não teve aula de matemática, a aula de matemática é só na sexta, você faltou na quarta, na aula de matemática, e você sabe, né, irmão, que matemática não tinha YouTube para revisar a matéria, o professor não ia dar revisão, o professor está ganhando o dinheiro dele ali, e lá o teu compromisso é estar na sala, no horário que o professor está. E ali o professor está dando a aula de aritmética, está dando uma equação do 3º grau, está dando ali uma potencialização. Como é matemática, ciências exatas, são aulas complexas, aí você perde uma aula. Aí o professor começou a falar em uma expressão comutativa, associativa, e aí você chega lá na outra aula, todos os alunos, colegas ali já entendendo, não, ali abre parênteses, fecha colchete,
e aí você está ali, poxa, eu peguei a lição que B mais A é 4, né? Y mais A é 5, mas como é esse negócio aqui do abre parênteses, fecha colchete? Digo, não parei, depois a gente conversa, não me atrapalha. Hoje o camarada vai no YouTube, procura um outro professor, tem uma tecnologia, mas aquela aula que foi perdida, ficou uma brecha, ficou um buraco. O Espírito Santo vem na congregação, na face da terra, o que ele fala na Flórida, ele está falando ali na comunidade dos Estados Unidos, ele vem edificando o corpo, reunido onde tiver. O Espírito Santo vem, né, vem fracionando, vem dividindo e edificando o corpo. Aí você pede uma matéria, aí fica, né, voando, sem entender a etapa, sem entender o momento, sem entender em que posicionamento o Espírito Santo está levando a congregação. Aí fica perdido na vida espiritual. A gente não se fala mais nisso, né? Porque entra por um ouvido, sai pelo outro, e as coisas vão acontecendo e as pessoas vivem mais para as realidades do mundo do que realmente para a realidade espiritual. O mundo passa, a glória do mundo é como a flor da erva, seca, mas a palavra de Deus é para sempre. Então quem é da salvação entende as coisas que é para a salvação. Quem não é, quer ir na ponga, quer ir no bonde, quer ir como um morcego, uma expressão que se usava na década de 80 ali em Salvador, que os camaradas iam colado no fundo do ônibus, né? Então não tem condição, fica perdido no tiroteio. E nós falamos aqui na quinta-feira sobre as podas, sobre a estação, sobre a importância do momento, de que Deus ele vai limpar quem está dando fruto para que dê mais fruto, e a poda corta, tem as técnicas da poda, tem o momento certo. Nós falamos sobre características que são importantes na vida cristã. E o nosso irmão Jonas, por não entender, ele estava fugindo da vontade de Deus, então ele enfia a mão no bolso, pega do seu próprio dinheiro, porque quando nós estamos tentando fazer algo que Deus não está ali permitindo, o trabalho vai ser maior, o sacrifício vai ser maior, a força colocada vai ser maior, não vai dar certo, seus recursos vão embora, sua força vai se esvaecer, Deus não vai lhe dar graça para você dar continuidade a esse plano, a esse projeto, porque ele não está ali. Deus diz aos discípulos, se você fizer a minha vontade, eu vou aqui traduzir, né? Traduzir a miúdes, se você fizer a minha vontade, vai dar tudo certo, né? Você vai chegar do outro lado, vai ficar sentado lá na beira da praia, descansando, pode até tirar uma soneca. O que você vai fazer lá? Fique tranquilo, agora me espere lá. Essa é a minha vontade, essa é a minha instrução para você. Eu sei de todas as coisas, eu sou Deus, eu tenho uma visão tridimensional, eu vejo por todos os lados, tenho uma amplitude. Então você vai, fica aí tranquilo, não vai ter nenhum problema para você. Mas aí você vai remando, são 12 homens, 4 ou 5 remos, a força, né, ali é uma força muito grande, então o barco chega rápido, o vento está a favor, na vontade de Deus, e os discípulos chegam lá do outro lado da Galileia e tal, e Jesus está lá, cumprindo o outro lado, né, fazendo a outra área que só competia a ele precisava ter uma intimidade particular. Há momentos que a gente precisa orar de forma coletiva, congregacional, existem vários tipos de oração, né? Existe a oração particular, a oração coletiva, a oração intercessória, a oração responsiva, né? A oração em concordância, existem várias características da oração. Isso tudo a palavra de Deus ensina para quem realmente estuda a palavra, né? E aí o que acontece? Os discípulos estão lá fazendo a parte que o general, né, o engenheiro do projeto, está ali na obra, dizendo, faça essa parte aqui. O porteiro fica ali, cuida da porta, né, você faz a comida, o outro limpa o banheiro, o outro faz o telhado, e aí o coração bate, o estômago faz a digestão, né, o sistema das urinárias
né? Vai expelir a água que os rins filtrou, que o fígado extraiu as toxinas do sangue, lançou para os rins, que foi na água, enfim, há um bioma que vai fazer o corpo saudável. Se há uma disfunção em um dos órgãos, todo o corpo vai sentir. Se eu não tenho discernimento do que é o viver da igreja, eu vivo uma vida particular, tomando as minhas próprias atitudes, fazendo o que eu quero, né, como se eu fosse dono do meu próprio nariz, né? Eu me reúno quando eu quiser me reunir, né? Eu sou faltoso no viver do corpo, e aí eu vou dando primazia ao meu ego, às minhas vontades, meus desejos. Bem, eu tenho convicção nas Escrituras, pela orientação do Espírito Santo, que a sua vida não vai se dar por muito bem. Você pode até ir levando, e aí vai secando a fonte, né? Alguns vivem a vida toda com a fonte seca, depressivos, angustiados, vazios. Por quê? Porque a graça de Deus não vai ser com você, né? O mestre da congregação, o pastor, o orientador pelo Espírito Santo vai orientando, você vai dando ouvido, você vai crescendo em graça. Você vai ouvindo, não vai praticando, né? Quem tem um discernimento vai ver que você está desfiando, né? Que talvez você você está querendo soluções, mas as suas soluções. Você não está querendo as instruções vindas do Espírito Santo. Salomão, ele disse: a minha desgraça quase foi completa e total. Davi também expressa isso. Quando me afastei das instruções dos mestres na congregação, quase esvalou o meu pé. Quase a minha desgraça foi total. Provérbios de Salomão 5, 6, 7 fala sobre esse desvio de conduta, sobre essa facilidade que nós buscamos. E ali os discípulos passam para o outro lado da margem, vai na graça de Deus, vai na força de Deus, vai na instrução de Deus, vai na obediência de Deus, e tudo te dará certo, né? A instrução do sábio é mais preciosa que um colar de diamante, e você vai chegar do outro lado e você vai viver bem. Mas aí os discípulos chegam no outro mar da Galileia, demora Jesus voltar. Não precisava eles saber que hora Jesus ia voltar, se ia vir logo. Competia a eles estar em obediência à palavra, descansando em Deus, como diz o profeta Isaías, né? Em me obedecer, em estar em minha presença, a vossa paz seria como um rio, sem ondas, sem turbulências, sem tribulações. E ali de repente alguém cria conjectura, né? E aí vamos tentar colocar um carro de rodas para carregar a arca, né? A tecnologia, né? As ruas do inferno estão calçadas de boas intenções, né? Tenta segurar a arca com boa intenção para que a arca não caia, não quebre, e ali ele é consumido por um raio, né? O outro ali com uma boa intenção, está muito pesada, a arca é pesada, é cerca de 300, 400 quilos, e aí o sacerdote cansa, a caminhada é muito longa, mas tem mais de 100 sacerdotes para ir revezando, né? Mas a facilidade de querer a minha vontade, e essa vontade aí maculada e disfarçada como um camaleão, né? Que a mente é ladina, não é isso a mesma vontade de Deus, vai lhe convencendo, e aí vai a apostasia, vai a vida de modernidade, vai a vida de facilidade, criando conjecturas. E aí como é que Jesus volta, meu Deus? Sozinho, a maré enchendo, o mar revolto. É mesmo, nós não pensamos isso. Jesus, ele é falível, ele é humano, né? De repente ele não pensou nessa intempérie do tempo, e de que o barco está pesado. Ali não havia nenhum problema de deixar o barco do outro lado e um pescador roubar o barco. Havia toda uma conduta, toda uma legislação judaica, né? Não havia aquela preocupação, né, de alguém entrar dentro de uma fazenda de milho e pegar o milho e comer, porque havia um mandamento de que se eu tivesse uma plantação, alguém com fome poderia pegar aquilo. Havia toda uma instrução. Então não havia preocupação
de ter uma credencial ou uma corrente amarrando o barco para depois eu pegar. O barco poderia ficar do outro lado. Ali havia uma legislação, uma constituição de Levítico, do estadista Moisés, das leis de Deus. E ali alguém começa a ter a conjectura, não, Jesus pode ter nesse momento cometido uma falha. Vamos voltar todos nós para buscar, porque nós viemos todos juntos em um barco, 12 em um barco, ficou um barco lá pesado. A gente vai os 12, você, Judas, Simão, Pedro, Tiago, João, fica 6 de um barco, traz Jesus e eu com mais 6 vem no barco, divide, 2 por 12 dá 6, e aí vem eles 12 remando, dava 2 remadas para frente, o vento jogava o barco 4 remadas para trás. Sempre é difícil, irmão, sempre vai ficar mais engripada as rodas, as engrenagens, precisando de um desengripante, porque fora da presença de Deus, tudo que a gente vê desejando, pede não recebe porque pede para os desejos, tudo vai ser mais difícil. Aparentemente parece que é certo, não é? Aparentemente, Samuel, parece que esse aí é o cara, é bonito, é alto, é louro, olhos azuis. Aparentemente temos todas as soluções, né? E as soluções que parecem ser as mais desprezíveis, as que Deus quer usar, nós não queremos. Queremos a casa mais bonita, queremos o carro mais bonito, queremos o bairro mais bonito, queremos a profissão melhor, queremos tudo melhor, sem entender que muitas vezes o melhor que aos nossos olhos é melhor, não seja melhor para Deus, viu, Samuel? Então eu tenho algo para você aqui que eu sei que vai se encaixar na sua vida, mas você faz a escolha, tá certo? E aí eles fizeram a escolha de voltar atrás, de retroagir, né? Como eu disse hoje cedo para o irmão, retroceder nunca, render-se jamais, não é assim? E aí eles retrocederam daquilo que já tinham obedecido e voltaram para buscar Jesus. No meio do caminho, Deus Todo-Poderoso, que chega como quer, faz como quer, na hora que quer, como quer, porque é o grande Senhor do tempo, é o grande Kairós, é aquele que conhece todas as coisas, sai em direção aos discípulos, na mente deles, cimentados, olham e dizem, então, Jesus tem que vir aqui de jet ski, Jesus tem que vir em um submarino atômico da União Soviética, né, da Rússia, dos Estados Unidos. Ele vai vir voando em cima aqui de um Condor, né? Vai vir de asa delta, né? Há possibilidades. Ele não vai ficar limitado a um meio de transporte humano, né? Ele é humano, mas é Deus. Ele pode usar os seus atributos divinos, pode arrombar essa parede aqui sem bater, pode transformar água em vinho, né? Ele pode, porque ele é o poderoso, ele é o Deus Todo-Poderoso. E ali de repente, né? Quando a gente está fora da vontade de Deus, a gente sempre pensa dentro da nossa cachola, né? A gente pensa dentro da nossa mente limitada. E aí Jesus, que quebra a lei das físicas, a lei da química, né? Que manda encher 6 talhas de água, vai fazer que suco? Será que ele vai botar um pó de tangue ali, né? E vai fazer aquela água virar um vinho, né? Não é água, mas ele botou água lá, leva lá para o mestre Sala, e rapaz, vai ser a maior algazarra. E aí quando o mestre Sala bebe, quem levou a água diz, rapaz, o cara está fazendo uma pegadinha aqui, né? Deve ser para passar no Faustão, né? Então vá pensando humanamente de Deus, vá tendo uma concepção fora do que a palavra revela, e tenha suas frustrações, seus diplomas de frustrações, e atribua a Deus, né? Atribua ao outro, atribua ao bairro, à cidade, ou seja lá o que você quiser, fugir da sua realidade de tomada de decisão. E ele vem remando contra a maré, rema 4, remo o vento contrário, porque o vento foi favorável quando estava na vontade de Deus. As forças, as leis físicas, as leis quânticas são favoráveis quando eu estou dentro da vontade de Deus. Quando eu estou fora, eu vou ter tudo contrário contra a minha vida, né? Aquilo que me parece ser doloroso e que vai ser frustrante é a vitória de Deus através muitas vezes da dor, porque Ele conhece com que barro Ele está trabalhando, se tem que botar mais água, se tem que amassar mais, se já está no ponto certo da queima. Ele é Deus,
Eu não tenho que estar perguntando. Paulo, ele fala lá no livro de Romanos, como pode escurcer do barro perguntar ao oleiro porque me fizeste assim. Então, por falta do conhecimento da vontade de Deus, vai se vivendo. E aí vai achando e atribuindo tudo isso a Deus. Quando Jesus agora, no seu poder, vai ao encontro do centro da vontade divina, andando sobre o mar, quebrando as leis da física, os camaradas que estavam dentro daquela mente limitada humana, meu Deus, é um fantasma. É um fantasma. Deus chegou. É um fantasma, não, é algo sobrenatural. Não pode ser Deus, porque Deus tem que vir de limousine, Deus tem que vir em uma lancha, Deus tem que vir em um carro de 4 rodas, entendeu? Deus tem que vir humano, porque eu sou humano. Ele não é um Deus sobrenatural, Ele não é um Deus que pode mandar maná do céu, Ele não pode transformar água em vinho. E aí grita logo, é um fantasma. Não, isso aí não é Deus, né? E aí a gente já conhece a situação. E Daniel, Jonas da mesma forma, puxa o dinheiro do seu bolso, paga, né, pelo seu erro, perde sua força, perde sua alegria, perde sua esperança, porque quem nutre a nossa vida é Deus, irmãos. Quando nós pecamos e entristecemos o Espírito Santo, nós perdemos também o vigor de servir a Deus. O culto é frio, a gente atribui tudo aos outros, queremos que alguém banque um banquete para a gente, quando a gente também não tem um banquete para dar, não temos alimento para dar, vivemos esporadicamente uma vida cristã, né? E quando você está cheio, né, você chega em qualquer culto, uma mínima palavra. Por exemplo, se você estiver cheio, a nossa irmã Elza veio aqui, cantou um hino tão lindo. Você está bem com Deus, poxa, falou comigo, Deus, né? Mas se você não estiver bem, né, eu não vou dizer Roberto Carlos, porque eu não tenho o Espírito Santo. Vai cantar aqui a vida toda, não vai edificar ninguém. Pode arrancar até uma lágrima, porque a novela também arranca. O filme do Titanic também mexe com as nossas emoções humanas. Mas para mexer com o brilho espiritual, só o Espírito na vida dos vasos, que é vaso, que se santifica, que é vaso de honra. E aí você está lá, você está sentindo, você está em comunhão, você está no centro da vontade de Deus. E o Jonas ali vai para Tarsis, da presença de Deus, né? Era para ir para Nínive. Aí é para a direita, é para o norte, que o trono de Deus está no norte, né? É para ir para a rua direita, que Ananias está lá orando, mas o cara quer ir pela esquerda, sempre mão contrária, quer ir para o sul, quer ir para as campinas do Jordão, os lugares mais gostosos, né? Ninguém quer ir para Nínive, lugar onde o cara cortava o pescoço, descapelava o camarada, deixava só a cabeça e a pele toda pendurada e metia nas estacas na entrada da cidade. Quando os povos iam invadir, que olhava tamanha crueldade, o cara já se descia os distúrbios psicossomáticos, eles ali entravam em diarreia, com dores de barriga, e já do impacto, diz aqui, um povo que faz um negócio desse aí, já ia para a guerra derrotado, né? E Nínive era um lugar que todo mundo queria a desgraça daquele lugar, e aí ninguém quer ir para Nínive, né? Onde a misericórdia de Deus pode se manifestar. Aí ele vai para Tarsis, pega um navio, entra dentro do navio, desce ao navio, desce ao porão do navio, desce ao fundo do mar. Não tinha mais para onde descer no fundo do mar. Vem lá um grande peixe marinho, engole ele desce para o ventre do peixe. É só desgraça, é só descendo, é só degrau, é só descida. Assim é a pessoa que está em debanda, fugindo do centro da vontade de Deus, tirando o braço da seringa, tirando a mão da palmatória. Olha, meu filho, o problema é aqui, ó. O problema é a angústia. O problema é que tem algumas areias aqui. Você já comeu feijão gostoso, uma feijoada, você está ali se deliciando, daqui a pouco croc, feijão mal catado, uma pedra. Você não vai mais comer aquele feijão na mesma velocidade. Vai ficar cabreiro, pode vir outra pedra e agora quebra minha dentadura, quebra minha obturação, quebra um dente, e aí você vai bota o garfo na boca e vai, ó,
praticamente chupando o feijão, parecendo que está chupando um bombom. Não é verdade? Então é assim, né? Diz que o gato escaldado tem medo, né? E ali Jonas fugindo da presença de Deus, longe da presença de Deus. Então essa pedrinha aí, que é uma mosquinha morta, que está atrapalhando o trabalhar de Deus em sua vida, meu querido. É uma pedra. 1 quilo de feijão em uma pedra só abalou o seu psicológico. Ali naquela panela de pressão tem 1 quilo de feijão cozido com linguiça, carne seca, mas só tinha uma pedrinha, né? Só tinha uma pedrinha. E agora você acha que todo feijão pode ter uma outra pedra. Essa palavra de ministração não é para os perfeitos, né? Não é para aqueles que querem ouvir Billy Graham, que querem ouvir grandes pregadores. É uma palavra simples para quem tem necessidade de chegar nos céus. Não é uma palavra que vem para agradar gregos e troianos. É uma palavra que vem do Espírito de Deus para a igreja. Eu me alimento daqui, você se alimenta daí. E às vezes está tendo uma pedrinha lá, uma falta de perdão, um problema, né? Talvez você nunca pediu perdão de um erro. É muito mais fácil o outro sempre estar no posicionamento de erro. Aí vem aqui, um problemazinho ali, não é o outro, e vai vivendo. Você vai ficar ali no formol. O formol, ele não permite que a pessoa apodreça. A cabeça de Lampião está no Museu de Pernambuco até hoje, vai fazer 100 anos. Está lá a cabeça dele lá em exposição. E você é uma semente no formol. Você, se a semente caindo na terra não morrer, não se neutralizar o ego, sabe, o orgulho, a carne, vai ficar lá sempre você só. Mas se a semente cai na terra e morre, a semente desaparece. Pode jogar lá um feijão, naquela experiência da professora, joga um feijão, ou então bota uns alpistes dentro de uma esponja, joga água, aí no outro dia, 3 dias depois, 4 dias depois, você vai procurar o feijão. Diz, cadê o feijão? Não, o que tem aqui é um broto. Houve uma transformação, o feijão desapareceu. Agora tem uma raiz, tem um caule, tem uma folha brotando. Desapareceu, ou seja, a semente morreu e nasceu um pé de feijão que vai dar 10, 20 grãos de feijão, vai dar sequência à vida, vai dar semente, vai dar fruto, e fruto com abundância. E Jonas longe da vontade de Deus. Aqui nós estamos observando a vida de Jó, e nós vamos aprender um pouco das responsabilidades de Jó. A primeira coisa que nós aprendemos dentro da vida de Jó, e nós queremos falar aqui, é que o compromisso é seu com Deus. E esse compromisso, por enquanto que você não parar para entender que é intransponível ou intransferível, querendo melhor dizer, o compromisso é seu. Jonathan, Deus chamou você para dar um fruto aqui nessa determinada área. Ninguém vai entrar nisso. E é isso que Jó me ensina nessa manhã. A demanda aqui não é com os filhos de Jó, eles estão salvos. Jó intercede pelos filhos. Se os filhos morrer, Deus entregou os filhos, Jó entregou os filhos a Deus. Jó sacrificou pelos filhos. Os filhos de Jó é temente. Porventura, se meus filhos, ele não está dizendo que os filhos fizeram. Isso aqui apenas está revelando o caráter de Jó. Eles não estão dizendo que os filhos de Jó eram rebeldes ou viviam fazendo coisas erradas. Mas se porventura fizerem, eu estou aqui remediando, eu estou aqui fazendo o sacrifício cabal, redimindo eles pelo meu sacrifício. É válido? Essa era uma lei, a graça não tinha chegado. O compromisso de Jó era com Deus. Aqui diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Como você não tem dimensão do que é o Oriente de forma geograficamente, muitos de nós não entendemos. Os sheiks, né?
as 1001 noites, Bagdá, todo o Oriente, Salomão, ali ele era o homem mais rico. 1000 juntas de boi, são 1000 trator. Qual é o fazendeiro aqui no Brasil que corresponde a 17% da produção mundial de sementes? Me mostre aqui, a Monsanto, me mostre uma multinacional, um grande produtor que tem em sua propriedade de soja 1000 trator. Você sabe o que é 1000 trator, meu amigo? E quanto custa um trator da Ferguson? Você sabe quanto é um trator? É o preço de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, dependendo do tamanho. Tem trator que é do tamanho dessa nave aqui, né? Tem 1000 tratores, tem não sei quantos 1000 camelos. Um camelo é um caminhão, 3.000 camelos, é um caminhão de 24 pneus aí. E aí acaba o compromisso de Deus, não era com os camelos, não era com os tratores, não era com os filhos dele. O compromisso era Jó com Deus. Eu não quero saber das circunstâncias que me cercam, eu não quero saber do vento favorável, ao contrário, a responsabilidade é minha. Deus me chamou. Jesus, eu estava orando muito essa semana no monte, e Deus falou comigo, Jesus, que esse tal de Judas aí, vai te trair daqui a 3 anos. Já tem 6 meses que o Senhor escolheu ele. E aí o que é que está escrito lá no livro da Bíblia? Que depois que aquele discípulo falou isso com Jesus, abalou a vida de Jesus. Jesus vinha firme, seguindo a missão dele, mas depois que alguém trouxe essa informação para Jesus, Jesus já não foi o mesmo. Aconteceu isso? Quando Jesus disse: eu vou para Jerusalém, os pastores, as igrejas, as religiões, os religiosos vão bater em minha face, vão me apedrejar. E ali Pedro, sendo usado ali naquele momento pelo diabo: homem, tem misericórdia de ti, foge. É uma oportunidade que Deus lhe deu. Se Deus lhe mostrou, é porque Ele quer te livrar disso. As escrituras diz que Paulo estava em uma das cidades, e ali uma das filhas de Ágabo era uma profetisa, e aí pegou um cinto de couro, e aí entrou dentro daquela reunião e disse: de quem é esse cinto? O homem dono desse cinto aqui será amarrado, vai tomar pau de tudo que é lado quando ele for para Jerusalém. Aquilo ali veio como um fluir de uma revelação que é o normal de quando há a reunião dos irmãos. E Paulo ele não fugiu daquilo ali. Ele poderia dizer: não, Deus aqui usou, falou, é uma advertência para mim não ir. Ele poderia ter usado essa desculpa, poderia ter tido uma interpretação, como houve os discípulos quando retornaram para buscar Jesus, uma interpretação favorável, porque esperar é difícil. Esperei com paciência no Senhor é difícil. E os discípulos se cansaram de esperar, Jesus se demorava, e eles foram ao encontro de Jesus contra a vontade de Deus. Houve uma má interpretação, porque era favorável mais para a carne fazer uma labuta, e às vezes por falta de um fruto do Espírito, que é a paciência, nós pensamos que vamos ajudar a Deus, e acontece lá o que aconteceu com Uzá. Ao segurar a arca, foi fulminado. E nós temos que ter muito cuidado com essas interpretações da palavra, que muitas vezes parece ser o certo, mas a mente é ladina. O diabo também dá interpretações favoráveis à carne, se manifesta como um anjo de luz, e que se nós não tivermos discernimento, seremos enganados, porque o Deus desse século cegou o entendimento daqueles que não vivem completamente a palavra de Deus, que as escrituras chamam de incrédulos.
E aí o que acontece? Paulo naquele momento não teve mimimi, não teve autopiedade para aproveitar a ocasião de uma manifestação de um dom espiritual, de uma palavra profética, tomar posse daquilo e não ir para Jerusalém, cujo qual essa era a vontade de Deus e do Espírito Santo, para que ele conduzisse os irmãos ali naquele momento e que aquele testemunho servisse para a edificação dos nossos irmãos posteriores, que somos nós e outros irmãos depois. Ou em outro momento que Deus, o Espírito Santo impediu de ele viajar para uma cidade, e Paulo discerniu que ali era o Espírito Santo. E em outro momento Paulo arrumou as malas para viajar e ele discerniu que era o diabo que estava impedindo dele chegar ali. Esse fluir, ou essa fluidez, essa liquidez, esse barro maleável. A palavra de Deus diz que o coração do rei está na mão de Deus, como águas, onde o Senhor inclina de um lado para o outro. A água é algo fluido, maleável, e muitas vezes por falta de oração e falta de discernimento e disponibilidade, para muitas vezes pisar até em uma terra seca, em um terreno íngreme, ou em um deserto, onde Deus pode produzir coisas favoráveis à nossa evolução e ao nosso crescimento, nós estamos desafiando a Deus e dizendo: pode Deus preparar um banquete no deserto. E ali, meus amados irmãos, o nosso irmão Paulo não usou de um artifício para não ir a Jerusalém, mas muito pelo contrário, ele entendeu que aquela manifestação de uma palavra profética de revelação através das filhas de Ágabo era para fortalecer o psicológico dele, para fortalecer ele do que ia acontecer com ele, para que ele não sucumbisse. Não era para ele retroagir, era para ele ir com o espírito preparado, para ele ir com ânimo, para ele ir já entendendo do que vai acontecer com ele. É por isso que o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas memoráveis, ele escreve dizendo: ora, a única coisa que o Espírito Santo me revela não é uma bacia de água quente termais, ou uma banheira de hidromassagem, ou uma vida em um resort desse da vida qualquer. A única coisa que o Espírito Santo me revela é que o que me espera pela frente são lutas e aflições. E ele estava preparado. Olha, se vinha aí um caviar, é bênção. Se vinha aí uma carne de codorna no deserto, aleluia. Se vinha aí uma fonte de água viva, glória a Deus. Um refrigério da parte do Senhor, aleluia. Mas isso não é tudo, porque você não foi convidado para viver em um oásis. Você não foi convidado por Deus para parar nas tamareiras do deserto, e nem ficar aí nas planícies, porque quando Ló chegou nas planícies, depois de Sodoma e Gomorra, ele tentou parar e dizer: mas aqui está filé, aqui é muito gostoso, né? A brisa, não é, Jonas? A abobreira que cresceu aqui, né, Jonas? Que você não teve nenhum cuidado para crescer aqui. E aí nós queremos ficar, né, na nossa zona de conforto, né? Eu fui ao culto, recebi a bênção, posso ficar 60 dias e andar com esse alimento. Eu não dou progressão, eu não tenho constância, não só nisso, mas na oração, no jejum, na leitura da palavra, né? Ali muitas vezes, beleza, já escapei dessa crise financeira, consegui pagar meu cartão de crédito, consegui pagar a última prestação do carro, beleza, eu estou na folga. Aí quando a coisa aperta, corro de novo para Deus. Deus já me conhece, isso não vai funcionar, você não vai ser pau para fogo, você não vai ser útil ao Senhor, porque você não tem constância. Você busca a Deus conforme suas necessidades. Você quer quanto? Preciso de 1 quilo de feijão, é só uma hora de relógio de oração, um exemplo. Aí você olha uma hora de relógio, recebeu 1 quilo de feijão, beleza. Passou 30 dias sem orar, o feijão acabou, ou você de novo. Prim, pastor, irmão do ciclo de oração, ô irmão, apareceu. Hoje eu vi um irmão, disse: irmão, você está sumido, rapaz. Como é que está você? Está morando ainda em Muritiba, ele não congrega aqui. Me deu até uma carona. Eu digo: não, rapaz, porque eu estou na correria e tal. Eu digo: apareça, rapaz, e tal. Se desaparece dos irmãos
que tem um conselho de sabedoria, né? Some daquela irmã. Não, nós buscamos aquilo que não nos fura, porque os conselhos de Deus não é passar a mão em sua cabeça e dizer: você está lindo e cheiroso. Sempre tem algo a ser derrubado, cortado, tratado e limpo. E o nosso irmão Jó, ele nos ensina o seguinte: que quando você vai no mercado fazer uma compra, e lá na hora que a registradora calcula o sabão em pó, o amaciante, 1 quilo de carne seca, 1 quilo de galinha, e aí o que você comprou ali? E aí a registradora e deu o valor, aí você vira para trás e enfia a mão no bolso dos outros para pagar. Enfia a mão no seu bolso, meu filho, tu tem recurso? Jó não enfiou a mão nos bolsos dos mensageiros que ficaram vivos. Qual é a sua realidade? Ele olhou para trás para enfiar a mão no bolso dos outros. Me peça seu cartão de crédito aqui. O problema ali é Jó. O problema é você, não é ninguém não, meu querido. O problema é você e Deus. Deus chamou quem? Ah, o nome do meu marido é João. O nome da minha esposa é Maria. Eu disse: para aí, Jó. A minha demanda não é... Satanás está aí. Ah, Senhor, seus filhos morreu. Foi 10, 12, morreu. Vou ressuscitar o camelo. O papo sabe o que foi o camelo? Foi as juntas de boi. Jó, é eu e você aqui. Homem zeloso, homem justo. É você aqui, o meu negócio é com você, Jó. A minha esposa, Jó, eu não disse, a mulher de Jó é justa e temente na terra. Pare de bode expiatório, isso é coisa de covarde, é coisa de criança. Ô menino, quem foi que quebrou esse vaso? Eu falei: não, manhã, foi o filho do vizinho que estava aqui, me empurrou, caiu, quebrei. Pare com isso, pare de infantilidade. Você não vai para lugar nenhum. Não existe diálogo entre nós. Não vai ter diálogo entre você e o Espírito, enquanto a palavra de Deus não tiver espaço na sua vida. Enquanto você continuar levantando tranqueiras e barreiras. Eu vou olhar para trás e vou dizer: peraí, velho, está enfiando a mão no meu bolso? Qual é o problema? Não, eu vou pagar aqui. Tem R$300. E se não tivesse dinheiro? Pare de querer ir de ponga. Pare de querer pagar as suas necessidades, as suas precisões com uma oração do outro. Tenha vida própria em Cristo Jesus. Falou aqui na quinta-feira: sem mim nada podeis fazer. É você e Jesus. Os amigos de Jó não tinham vida sólida. Os amigos de Jó não tinham vida própria em si. Jó não procurou recurso no outro, consolo no outro, vida no outro. Os amigos de Jó estavam em uma outra frequência, em uma outra dimensão. Jó, você não pecou? Jó, você não fez algo errado? Quantas pessoas estão ao seu lado, tentando discernir a sua vida, mas não estão na mesma frequência espiritual? O apóstolo Paulo diz que o homem espiritual discerne tudo, que ninguém é discernido. 7 dias os amigos de Jó ficou ali calado porque não tinham palavra. Estavam tentando entender de forma humana aquela situação, o que estava se passando com aquele homem. Ô Moisés, eu estou chamando você, Moisés. Ah, mas eu não sou eloquente. Eu não tenho tanta capacidade. O meu irmão Arão, ele é um chanceler, é um embaixador. O camarada fala muito bem, é muito bonito. Vou traduzir para você aqui a fala de Deus. A fala infalável, mas entendível na atitude. Moisés, eu estou lhe chamando. Em outras palavras, eu sei o que eu estou fazendo, tá? Arão é melhor do que eu. Pô, tá bom. Alguns anos depois, talvez 3, 4, 5 anos, ou talvez muito antes disso, logo depois da abertura do Mar Vermelho, tudo ocorria muito bem, parecia que Arão mesmo poderia ser o cara. Até os olhos de Moisés, Arão não tinha feito nada errado. Mesmo gado, pegando, sem nenhuma característica
bela, visível, humana. Mas veja só que o tempo vai mostrar que Deus sempre esteve com a razão e você não quis ver. Cedo ou mais tarde, esse seu pescoço duro, se você quiser ir para o céu, vai ter que dar o braço a torcer. Vai ter que reconhecer que Deus sempre quis te conduzir por lugares íngremes, aparentemente, humanamente falando, íngreme, mas que iria extrair de você o grande Getsemane, o lagar onde pisa as uvas, para extrair o vinho. E ali lá na frente Moisés sobe no Monte Sinai para falar com Deus, em uma grande dificuldade. E aí aquele grande homem de Deus, que aparentemente poderia levar a cabo a obra de Deus, tomando o lugar de Moisés, aos olhos de Moisés, é o cara. E Moisés sobe com as tábuas de pedra na mão, e quando Moisés desce, ele passa a entender que Deus sempre tem a palavra certa, que Deus sempre faz o que faz. Sabe o que faz? Conduz para o melhor lugar, ainda que nós não entendamos o seu trabalhar. Jesus olhou para os discípulos e disse: o que eu falo agora vocês não entendem, mas entenderá depois. A maturidade vai chegar. E ali, meus queridos, quando Moisés desce ao pé do monte, Moisés tem um impacto muito grande. Eu tenho certeza que Moisés disse: agora eu entendo porque Deus me escolheu. Olhe para o seu irmão do lado e diga: agora eu entendo porque Deus me escolheu. O que é isso, Arão? Em outras palavras, você é um homem de espírito fraco. Você cedeu à voz da multidão. Você cedeu àqueles que querem de você uma aparência. Você cedeu, Arão, às pressões. Você se entregou e se moldou ao modo vivendes da atualidade. O que é isso que tu fizeste, Arão? O povo me pressionou, eu não aguentei o tranco e eu me entreguei. O povo veio de encontro a mim, eu não segurei a onda, eu cedi à tentação. Em outras palavras, Moisés entendeu que ele era o cara sólido, que o negócio era com ele, e Deus sabia que ele era, porque Deus conhece o que vem dentro do coração do homem. Ele esquadrinha o coração e prova o rim. Deus conhece quem é você. Ele sabe a sua substância. Ele sabe o que você pode dar. E Ele sabe porque Ele te escolheu. Suas desculpas são esfarrapadas. Moisés era o cara sólido, firme, homem muito manso, atitude, determinação. Em um momento chegou a se irar e feriu a pedra de Meribá, mas era um homem como nunca vai existir na terra, um homem preparado para conduzir 40 anos no Egito, 40 anos na escola do deserto e mais 40 anos cumprindo tudo que, praticando tudo que aprendeu. Aprendeu dos homens, 40 anos no Egito, aprendeu mais 40 anos no deserto com Deus, as atitudes das intempéries para poder conduzir, ser preparado, praticar tudo aquilo que aprendeu, tanto na escola dos homens como na escola de Deus. Assim era Jó,
sólido, preparado. A demanda é com Jó, o negócio é com Jó. Jó era sólido, existia dentro de Jó verdade, existia dentro de Jó o que Deus sabia, coragem. Jó não vai negar o meu nome, Jó não vai falhar, Jó não vai titubear. Eu entrei no coração de Jó, sou Deus, eu mergulhei lá, eu nadei dentro de você, e eu vou colocar em risco o meu nome, a minha eternidade. Eu nunca perdi para Satanás. Como é que vai ser escrito isso aqui agora? O livro de Jó, o homem que me negou, o homem que foi caluniado, que descobriu que Judas ia trair e ficou procurando desculpa. Não fui fiel porque não tive oportunidade, não fui fiel porque foi o quê? Porque não tinha solidez, porque não cumpriu a chamada de Deus na sua vida. Por quê? Eu vou procurar e vou lhe responder. Tiago 1,5: quem não tem sabedoria, peça a Deus que dá a todos. Mas Deus tem resposta para ir lhe dando. Aleluia. E você vai buscando toda hora uma desculpa. Mas o problema é que meu sapato estava furado. Você vai dizer: não, o problema não é um sapato, não é uma roupa, o problema não é um lugar. Não, isso não está atrás disso. O problema não é se você é gago, Moisés. O problema é se você já está velho, Moisés. O que pode ser um problema é o que há dentro de você. Eu posso colocar essa responsabilidade em suas mãos? Eu posso confiar em você? Qual tem sido as suas atitudes? Qual tem sido as suas ações? Morria tudo, morria camelo, e por 3, 4 vezes alguém dizia: só eu escapei. Só eu escapei. A conversa era essa. Só eu escapei. Primeiro, os bois lavravam, o jumento. E aí, alguém em uma outra frequência, alguém sem entendimento, sem discernimento, semeou no seu ouvido uma palavra muito fácil: foi Deus que matou seu boi. Desgraçado, matou meu boi. Não é verdade? Não foi Deus, filho. É o diabo te perturbando. Não é o irmãozinho João, não. Mas é tudo com a permissão de Deus. Dê glória a Jesus. Eu quero ver o que é que tem dentro do irmão Silvio. Eu vou permitir o camarada xingar você e meter uma garrafa na cara. Eu vou me permitir jogar um gato podre lá em cima do telhado. O camarada vem bem a vida toda, mas ele nunca foi perturbado. Eu não posso dizer se ele está bem mesmo. Também, né? Tu protege ele, tu cerca ele de anjos, tu coloca uma sebe, coloca muros ao redor dele. Como é que um cara desse vai te negar? Ele tem tudo. Come ovo mexidos com pão todo dia. É bênção. Não falta gasolina, tem tudo. Vamos ver. Poxa, pai, agora eu estou difícil, hein? Eu acabei de dizer que o camarada é puro, sincero. Você já pensou se Deus se empolgasse com a cor da chita? Você já pensou se Deus falasse algo real? Quantos pensam algo muito bom de si mesmo?
aparentemente a autoestima, o superego, que desenha sempre um homem maravilhoso. Hein, irmãozinho? Mas Deus gosta de mergulhar. Você que tem sua autoimagem, seu auto, eu sou bom, faço tudo, eu pago as contas. Eu quero ver você achar uma mulher como eu, um homem como eu. Gente, você é o quê? É o Alain Delon, é o gostosão, Tu não é nada não, rapaz. Grande é Deus. O anjo aperta teu nariz. O que é que tu tem? Eu não estou com desinteria, eu vou morrer. Ai, meu Deus. Tu vai me encher de garganta. O homão que tu é. Parece aquela música de Benito de Paula, quando ela diz que vai embora, o mais valente dos homens chora. Que pressãozinha de bebê, rapaz. Toma vergonha, rapaz. Vai fazer a obra de Deus. Entra dentro do quarto, vai ler a Bíblia a semana toda, orando, jejuando, para ver se possível Deus pode te usar no reino dele. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, Deus não fez como Samuel, olhando a aparência. Ali estava toda a eternidade de Deus em jogo. Quando vem as provas, irmão, e aí? Quando vem as dificuldades, e aí? Tem a mesma alegria? Quando a geladeira está com presunto no início do mês, encheu, está tudo, oh que maravilha, oh minha velha, hoje, glória a Deus, hoje a coisa funcionou, é só alegria. 5, 6 dias depois, cai na mesmice. Fez uma viagem, fez uma fantasia, maravilha. Logo depois, você não pode viver de lenitivo, rapaz. Pare de fazer de Deus um lenitivo. Deus é eterno, prossiga com Ele, na alegria ou na dor. Ainda que falte ovelhas, eu louvarei ao Senhor. É assim. Mas aí não, fica vivendo de empolgação. Amanhã vai ser o 13º. Aleluia! Amanhã vai sair o resultado do INSS. Glória! Você precisa disso? De coisas materiais? Que tipo de Deus é esse? Eu passei 50 anos lá na congregação. O irmão é uma bênção. O irmão é maravilhoso. Como eu gosto do irmão. No dia que o irmão deu uma palavra de alumã amarga, o cara virou diabo. É esse relacionamento que as pessoas têm, muitos, com Deus. Deus é bom enquanto faz as nossas beneficências, as nossas benesses. E quando as coisas vão mal, veja bem, quando as coisas vão mal, pelas nossas atitudes e nossas plantações, nossa semeadura, porque o que o homem plantar, isso ele colherá. Aí Deus não pode contar. Deus não vai abrir a boca para dizer, viste meu servo lá na terra? Pedro, o diabo pediu para te peneirar. Mas eu vi que tu não pode ainda, filho. Pedro, quando tu se converter, converte os teus irmãos. Depois que tu tirar a pedra do teu olho, tira o cisco do olho dos outros. Por enquanto, fica na caverna, fica sossegado. Porque se eu te der agora um dom espiritual, o diabo vai roubar. E eu não trabalho para perder. Aleluia. E o homem é provado pelos louvores que recebe. Tu não está preparado para tal coisa. Então fica quietinho aí, sendo fiel naquilo que Deus te colocou.
E na hora que ele vê que você está preparado, você vai subir para o degrau de cima. Porque o diabo gosta de derrubar quem está no alto, porque a queda é maior. Ninguém quebra a perna caindo do primeiro degrau. Mas do quinto em diante, o vento vai ficando forte. Quando eu vou subindo no monte lá em Palmira, a ventania é pouca, mas quando chega do meio do monte para cima, já tem que ir subindo de 4. Tem lugar que já vai ficando em pé. Quanto mais alto, maior é a queda. Quanto mais tem de Deus, maior é a prova. Por isso que Jesus disse: cuidado, você que quer construir uma casa, vê se tem condição de ir até o fim. A obra de Deus para ninguém, terminando essa palavra, a obra de Deus para ninguém é uma obra de arte para você ficar contemplando, viu? Eu achei bonito o louvor que a irmã Suede cantou. Oh, que coisa linda! Eu fiquei emocionado com o hino da irmã Elza. Você viu que palavra o irmão Jonathan deu? Estou tão feliz. Depois, a irmã Suede, a irmã Elza, o irmão Jonathan vai se ver lá fora com os ataques do diabo por ser um Jó da vida. Mas você quer ficar só comendo o azeite que o outro buscou para derramar. Quando é que você também vai ter, filho, para dar? Hã? Os irmãos estão esperando você para trazer a palavra, para limpar a congregação, para visitar alguém. Hã? Eu estou passando luta, e aí, qual o problema? Será que é por quê? A depender de vós, como é que está o reino de Deus? Qual foi a última vez que você regou uma planta? Até aqui somos amantes de si mesmos. E Jesus fez uma parábola dizendo: quando você obedecer tudo que foi mandado você fazer, diga: sou um servo inútil. O grande pregador Enéas Tognini, ele dizia: estou vivendo a minha vida, já com 50 anos de pastor, estou vivendo a minha vida para tirar o diploma de um servo inútil. Você nem servo inútil ainda é. Aí, meu irmão, você vai entender que Jesus não vai buscar subterfúgio para não ser Jesus. O povo não quer dar ouvido. Os samaritanos não estão crendo. Eu fui em Nazaré, sou filho de Deus, e lá ninguém creu, não pude fazer milagre. Jesus foi o homem que teve mais desculpa, mas foi o único homem que nenhuma desculpa deu. Foi até o fim, e a palavra de Deus diz que logo após que Pilatos deu a sua sentença de morte, ele tomou a sua própria cruz e subiu ao Gólgota. E você? E no meio do caminho, encontrou um bando de mimimi, encontrou um bando de pessoas para abalar o Espírito de Jesus, encontrou uma multidão que estava levando as coisas de forma emotiva. Ele vinha firme, e no meio do caminho, quando virou a próxima curva, Jesus firme. Tem que ser touro, rapaz. Marica não chega lá não. Tem muita gente valente com a arma e não bota cara em tudo não, é só pressão.
Jesus conhece quem enfrenta a sebe de espinho, rapaz. Viu? Está lá escrito em Apocalipse: tivesse pouca força, mas não negaste meu nome. E Jesus com uma cruz todo ensanguentado, rapaz. Naquele momento, qual é o primeiro impacto psicológico? Para aí. Jesus parou. A cruz pesada, meu amigo. Quase 130 quilos, conforme os historiadores. Está pensando o quê? Que aqui tem um moleque covarde? Está pensando, calma aí. Ei, meu irmão, não é nenhum pobre coitado, não. A minha vida ninguém a toma, sou eu que a dou. Não chore por mim, não, viu? Aqui não tem nenhum desgraçado, nenhum miserável aqui, não. Negócio de mimimi. Teve uma chuva quinta-feira aí, alguém derreteu? Entrou água lá, botando para perder tudo que você tem? Coloquei uns vídeos aí no grupo da igreja aí. Você viu lá a mulher sentada olhando a água entrando, invadindo, acabando com tudo? Você está sofrendo o quê, rapaz? O diabo fica ditando pirulito para você, você é nenhum sofredor, rapaz. Você nunca comeu bosta de boi seca, assada? Para aí, não chore por mim não, chore por vocês. Chore por você mesmo. Glória a Deus. Porque vai chegar dia que você vai dizer: bem-aventuradas estéreis. Virou as costas e continuou seguindo. E você? Olhe para você. Olhe para essa geração aí. Todo dia uma palavra que vai de encontro ao nosso coração. Está mudando em quê? Como é que está o teu espírito? Só o quê? Desculpas? Só como é que vai enfrentar o que vem pela frente aí? Quando vê que a abominável assolação, fuja para os montes. Está preparado para deixar tudo? O seu sofá de veludo? Sua cama nova? Seu ar-condicionado? Quem estiver em cima do telhado, não desça para buscar. Está preparado? Sua filha vai ficar com sua vovozinha? Hein? Seu marido que não vai querer ir, talvez. Fale por você, Jó. Meu medicamento morreu. Meu filho morreu. O que é que tem aí? Tem solidez? Tem atitude? Pense nisso nesta manhã. Não pegue essa palavra e bote no bolso não, que isso aqui não é um quadro de Picasso para ser ovacionado, admirado e ficar lá na prateleira como decoração, não. Mastigue essa palavra e dê fruto digno de arrependimento. É você. Não olhe para trás para enfiar a mão no bolso de ninguém para pagar sua conta. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Tome a sua cruz e siga. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida nessa manhã.